Aleluia. Podemos assentar. You may take your seats. The Bible said that many are called, few are chosen. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. God is the one who chooses. É Deus quem escolhe. It's His sovereignty. É a sua soberania. It's His purpose. É o seu propósito. It's His will. É a sua vontade. This morning we walked into the church. Essa manhã nós entramos na igreja. I was with my wife. Eu estava com a minha esposa. And she came through this side door here. E ela entrou por essa porta aqui do lado. And if you notice on that door, there's a sign like this. E se você perceber, ali na porta tem um sinal como esse aqui, ó. Authorized personnel only. Pessoas autorizadas somente. And I joke around with her. E eu brinquei com ela. And I said, she said, I'm going through this door. Ela disse, eu vou passar por essa porta. Look what it says. Olha o que está escrito aqui. And I asked her, e eu perguntei a ela, do you have authorization to walk through this door? Você tem autorização para entrar por essa porta? She says, of course I do. I disse, claro que eu tenho. She's been authorized. Ela recebeu autorização. We're not here because I had a business idea. Nós não estamos aqui porque eu tive uma mentalidade de empresário. We're not here because I have a theology degree. Nós não estamos aqui porque eu tenho um curso teológico. We're not here because I thought it would be a good idea to open up a church. Não estamos aqui porque eu pensei um dia que seria uma excelente ideia abrir uma igreja. Heaven authorized it. Foi o céu que autorizou isso. Heaven authorized it. O céu autorizou. A few days ago, a couple of kids came to me after service. Alguns dias atrás, umas crianças chegaram até mim depois do culto. And said, Pastor, can we play drums after church? Pastor, a gente pode tocar bateria depois do culto? Because on this door here, porque também nesta porta aqui, there is a sign that says authorized personnel only. Tem um sinal, tem uma placa que diz pessoas autorizadas somente. And I was in awe with kids at the age of 12. Eu fiquei maravilhado que crianças com idade de 12 anos can understand the principle of authority. Já conseguem entender o princípio de autoridade. The Bible talks about a man who came to Jesus asking for healing. A Bíblia vai dizer de um homem que foi até Jesus pedindo que o Senhor entrasse com a cura na casa dele. His servant was ill at home. O seu servo estava doente em casa. And he goes to Jesus and invite Jesus to his house. Ele vai até Jesus e ele convida Jesus para sua casa. But on the way to his house, a caminho da sua casa, he says to Jesus, ele fala para Jesus, do not come to my house. Não entra na minha casa. I'm not worthy of your presence. Eu não sou digno de te receber na minha casa, Jesus. And he says this, e ele diz assim, I'm a man of authority. Eu sou um homem de autoridade. I've mastered the principle of authority. Eu já aprendi o princípio de autoridade. Give me a word. Me dê uma palavra. That my servant will be healed. Que o meu servo vai ficar curado. And he will be healed. E ele será curado. Because I tell my servants to do and they do it. Porque eu falo para os meus servos fazerem e eles fazem. And Jesus exalted the faith of this man. E Jesus chega a exaltar a fé deste homem. And he said, go and let your servant be well. Ele disse, então vá e o seu servo ficará bem. And when he gets home at that hour, e quando ele chega em casa, ele descobre que exatamente aquela hora, his servant was healed. O seu servo foi curado. Authority, there was transfer. Transferência de autoridade. Heaven gave Jesus authority. O céu deu a Jesus autoridade. And Jesus came to bring the kingdom. E Jesus veio nos trazer o reino.
And he talked about authority. E ele falou dessa autoridade. In fact, he sent out the disciples to preach the gospel and the kingdom of God. Na verdade, ele enviou os discípulos para ir anunciar sobre o reino de Deus e pregar nas cidades. And Jesus said to them, "You will cast out demons in my name." E Jesus falou assim: vocês vão expulsar os demônios no meu nome. You will step on serpent and scorpion, they will not harm you. Você vai pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal vai acontecer com vocês. Jesus said, "Go." Jesus disse, vai. Go and preach, the kingdom of God is here. Vai e pregue, o reino de Deus está aqui. And the house that opens the door, e a casa que abrir a porta, you can bring my peace in there. Você leva a minha paz para lá para dentro. And Jesus said that they will go and they will heal the sick. Jesus também disse que quando eles fossem, eles iriam curar os enfermos. And they go out 2 by 2. E de 2 em 2 eles vão ao campo. And then they come back later. E eles voltam depois. And they are rejoicing and shouting. Eles estão alegres, estão pulando. They were, estão maravilhados. Jesus, you're not going to believe what happened. Jesus, você não vai acreditar o que aconteceu. This is Luke chapter 10. Isso está em Lucas capítulo 10. The 70 comes back from the mission. Os 70 voltaram da sua missão. And they were amazed. Estavam maravilhados. And they say to Jesus, "Jesus, in your name the demons obey." Jesus, no teu nome os diabos eles nos obedeceram. We cast them out. Nós os expulsamos. We healed the sick. Nós curamos os enfermos. And as they were rejoicing about their performance in ministry, enquanto eles celebravam sua performance de ministério, Jesus corrects the vision. Jesus corrige a visão deles. Don't rejoice because of your performance. Não celebre a sua performance. Rejoice your identity. Celebre a sua identidade. Jesus said, "Don't be happy because you perform miracles." Não se alegrai somente porque vocês fizeram milagre, but rejoice. Mas alegrai-vos because your name, porque o teu nome is written in the book of life. Está escrito no livro da vida. Jesus was correcting the disciples' vision. Jesus estava corrigindo a visão dos discípulos because they thought the miracles and work was all that God called them to do. Porque acharam que milagre e obras era tudo que Jesus chamou para fazer. And Jesus corrected, e Jesus corrigiu. That's a wrong perspective. Perspectiva errada. Rejoice because you are the child of God. Alegre-se primeiramente porque você é filho e filha de Deus. Do I have children in the house? Eu tenho filhos nesta casa. Filhos de Deus, son of God, children of God, filhos de Deus nessa casa. Eu quero hear an amen. Posso ouvir um amém? We can rejoice. Nós podemos louvar, alegrar-nos because of the things, por causa das coisas that we can do in ministry, que nós podemos fazer no ministério. But that's not what rejoice heaven. Mas não é isso que alegra o céu. The Bible said that heaven rejoices not when we have a beautiful worship songs. A Bíblia não fala que o céu se alegra quando nós temos louvor bonito na terra. It's not because we have an LED wall. Não é porque temos agora telão de LED. Heaven rejoices. O céu se alegra when a sinner repents. Quando pecador se arrepende. When identity is restored. Quando a identidade é restaurada. When belonging is restored, quando o pertencimento é restaurado. When you are transformed from within, quando você é transformado de dentro para fora. The authority God gave to the church, a autoridade que Deus deu à igreja. And we sang here this morning, e cantamos aqui nesta manhã, that the gates of hell, que as portas do inferno will not prevail, não prevalecerão against the march of the church, contra a marcha da igreja. Hell can try it, o inferno pode até tentar, but it will not prevail, it will not resist, não vai resistir, não vai prevalecer. We will march, nós iremos marchar, and we will bring the lost, e nós iremos trazer os perdidos, so they can have an encounter with the Lord Jesus, para que eles se encontrem com o Senhor Jesus Cristo. The devil will try, o diabo vai tentar. He will use his weapons, vai usar suas armas,
and his lies, e suas mentiras, and his schemes, e as suas armadilhas, but the Holy Spirit of God moves within the church. Mas o Espírito de Deus se move dentro da casa do Senhor. And when Jesus is at the center, restoration happens. Quando Jesus está no centro, a restauração acontece. Today is the last day of our series. Hoje é o último dia da nossa série, and the title is Fighting Division, How to Win Division and Restore the Unity. E o tema é como vencer a divisão e restaurar a unidade. Today, as we were praying before service, hoje enquanto estávamos orando antes do culto, I felt heaven open. Eu senti o céu pouco aberto. And the Lord was saying, today is restoration morning. E o Senhor disse, hoje é manhã de restauração. What the enemy has attacked you, God will reimburse you. Aquilo que o diabo te atacou e te tomou, o Senhor vai te reembolsar. What the enemy tried to stop, you're going to march further. Aquilo que o inimigo tentou parar, você vai marchar ainda mais longe. I feel this restoration in this morning. Eu creio que a restauração acontecendo aqui nesta manhã. If you believe it, say amen. Se você crê, diga amém. The gates of hell cannot withstand the church. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Because when Jesus died, porque quando Jesus morreu, the Bible says, a Bíblia diz that God exalted him, que Deus o exaltou. And our sister ministered well, e a nossa irmã ministrou maravilhosamente hoje aqui. That after his death, que depois da sua morte, after his purpose, depois do seu propósito, after paying the price for our salvation, depois de pagar o preço pela nossa salvação, God exalted his son Jesus. Deus exaltou seu filho Jesus, and gave him a name above all names. E deu ele o nome sobre todos os nomes. That every knee shall bow, que todo joelho se dobrará. And every tongue will confess, e toda língua confessará that Jesus is the Lord, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus is coming, church. Jesus está voltando, irmãos. Can you imagine that day? Você pode imaginar o dia? The day of the rapture, o dia do arrebatamento, where the dead will rise first, onde os mortos ressuscitarão primeiro. And we that are alive, e nós que estamos vivos, will be ascended into heaven. Seremos elevados ao céu. We'll have a transformated body. Teremos corpo transformado. And the best of all, e o melhor de tudo, irmãos, to see the face of Jesus. Ver a face de Jesus. To lay down our cross, de ali entregar a nossa cruz, and receive the crown, e receber a coroa. To lay down our sorrows, and receive the joy, de ali depositar nossa tristeza, e receber dele a sua plena alegria. That our tears will be wiped away, onde as nossas lágrimas serão recolhidas e enxugadas, and sin will rule no more, e não haverá ali mais pecado algum. It's heaven, church. É o céu, igreja. You will see the face of Jesus. Iremos ver a face de Jesus. And we will see his hands and feet. Iremos ver suas mãos e os seus pés. With the marks of our salvation. Com as marcas da nossa salvação. Sitting at the right throne of the Father. Sentado à destra do Pai. Where the angels, onde os anjos, and the elders, e os anciãos, they take down the crown, tiram as suas coroas, and lay down at the feet of Jesus, e colocam aos pés do nosso Senhor Jesus. It isn't about this life, people. Irmãos, não é sobre esta vida. This will pass. Isso aqui vai passar. Your car will rust. Seu carro vai enferrujar. Your house will be sold and maybe destroyed. A tua casa vai ser vendida e dia destruída. Nothing you can gather here, can you take it up there? Cada que você juntar aqui, você pode levar lá para cima.
Jesus said, don't gather treasure on this earth. Jesus disse, não ajuntem tesouro nesta terra. What it will destroy, aonde a ferrugem vai destruir. But gather treasure in heaven. Mas ajuntei tesouros no céu. I don't know if this is moving you this morning. Eu não sei se isso está movendo você nesta manhã. But if it's not, you need to be born again. Mas se não tiver, você precisa de um novo nascimento. If you came here waiting for a prophecy of financial prosperity, you found the wrong door. Se você veio aqui procurando uma porta de prosperidade financeira, você entrou na porta errada. But if you came here looking for Jesus, mas se você veio aqui procurando Jesus, you found the treasure. Você encontrou o tesouro. When He is in the center, aonde Ele está no centro. Imagine the day that Mary with her sisters went to the tomb of Jesus. Imagina o dia que Maria pegou suas amigas e suas irmãs e foram até o túmulo de Jesus after His death, depois da sua morte. They buried Jesus. Eles enterraram Jesus, and on the third day, e no terceiro dia, Mary is going to the tomb. Maria está indo ao túmulo. And when she gets there, quando ela chega ali, the stone is removed. A pedra já havia sido removida, irmãos. Hallelujah. And Mary walks in, e Maria entra, and she's in awe, e ela está pasmada. And then the angel comes, e aparece um anjo, and tells her, e diz para ela, why are you looking in the dead? He who is alive. Porque procura dentre os mortos aquele que está vivo. Our King is very much alive, church. O nosso rei está muito vivo aqui nesta manhã, irmãos. Can you praise Him this morning? Você pode louvá-lo nesta manhã? Jesus is alive. Jesus está vivo. And He's here. E Ele está aqui. You know, I want to be honest with you. Eu vou ser honesto com você. This series, The War Against Unity, essa série, a guerra contra a unidade, it may provoke curiosity. Eu acho que provocou muita curiosidade. And I know when it comes to division and protecting the house and the spiritual alignment, there might be some interpretation that the enemy will make. E eu sei que quando falamos de divisão, proteção da casa, alinhamento espiritual, o diabo ele pode lançar algumas interpretações erradas. And perhaps some have thought, e quem sabe alguns pensaram, the pastor is insecure. Pastor está inseguro. Pastor is afraid. Pastor está com medo. Pastor is manipulating. Pastor está manipulando. He's trying to control the situation. Ele está tentando controlar a situação. I'm not afraid of losing people. Eu não tenho medo de perder pessoas. I fear losing principles. O meu temor é perder princípios. Jesus disse, my sheep will hear my voice. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. And if Jesus is the shepherd of this house, e se Jesus é o pastor desta casa, his sheep would follow him. As suas ovelhas o seguirão. If you heard this, se você ouviu isso, the spirit of division é o espírito da divisão. They will judge, que vai julgar. They will condemn, que vai condenar. They will try to discern, que vai tentar discernir. And perhaps someone spoke to you this, ou talvez até mesmo alguém soprou isso para você. Run from it. Corre desse lugar. There are some things that in a mature environment it would not be necessary to mention. Existem coisas, irmãos, que num ambiente de maturidade não precisa nem mencionar. But unfortunately, due to immaturity of some, it needs to be said. Mas infelizmente tem horas que pela imaturidade de alguns nós precisamos falar. There are some people very good with words. Tem pessoas, irmãos, que eles são maravilhosos nas suas palavras. Excellent with their posting. Fantástico nas suas postagens. They're strong in theory, forte em suas teorias, strong in conviction,
forte em suas opiniões. They know how to write about honor. Sabem escrever sobre honra, unity, unidade, love, amor. They know how to write about the kingdom. Sabem escrever sobre o reino. But when it comes to live it, mas quando chega a hora de viver, they show their immaturity. Revelam a sua imaturidade. Because saying is one thing, porque falar é uma coisa, and live it e vivê-la, it's another thing. É outra coisa. A pastor friend of mine wrote this, pastor amigo meu, ele escreveu isso. The greatest tragedy of a preacher is to preach very well what he lives very badly. A maior tragédia de um pregador é ele pregar muito bem aquilo que ele vive muito mal. He said, the biggest message is not word, still us. Ele disse, a maior mensagem não são suas palavras, mas é você. Your attitudes, suas atitudes. And I wanted to add something. E eu queria ainda adicionar algo. The greatest tragedy of a Christian is not to make mistakes. A maior tragédia de um cristão não é ele errar, but it's to live years inside of a church without experience the new birth. É ele viver anos dentro de uma igreja sem ter pelo menos experimentado o novo nascimento. My fear is that the modern church is producing Nicodemus and not disciples. O meu medo é que a igreja moderna está produzindo muito Nicodemos e poucos discípulos. We are in a phase of information and theology and podcast. Estamos numa era de informação, teologia, podcast, AI, inteligência artificial, and we know a lot up here. E sabemos muito aqui em cima. But there's no action out here. Mas não tem ação aqui dentro. I want you to reflect about your life today. Eu quero que você reflita um pouco sobre a sua vida hoje. Because the spiritual war is real. Porque a batalha espiritual é verdadeira. Em Matthew 12, em Mateus capítulo 12, Jesus pictures a story that is shocking. Jesus nos conta uma história muito chocante. I'm not going to pick up the whip this morning. Não vou pegar o chicote hoje, não. But Jesus said, mas Jesus disse, when an unclean spirit comes out of a man, look at Matthew 12, 43 to 45. Coloca aí, Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Matthew 12, 43 to 45. Mateus 12, 43 ao 45. Jesus is talking about spiritual warfare. Jesus está falando de batalha espiritual. He warns us about division. Ele nos avisa sobre o espírito da divisão. We can see the devastation and destruction of division in the history of the past in Scripture. Nós vemos na história da Bíblia, no seu passado, histórico de destruição, de divisão, de demolição that the devil has caused, que o diabo tem causado. So when Jesus comes, quando Jesus vem, he fights for the unity of his people. Ele luta pela unidade do seu povo. He brings principles of unity. Ele traz princípios de unidade, telling us, dizendo para nós, the divided house, que é uma casa dividida, will not stand, não vai ficar de pé. And then here he pictures something really profound. E aqui ele mostra uma cena muito profunda. And he says this, e diz assim: Matthew 12, 43. When the unclean spirit has gone out of a person, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, say with me, person, diga comigo, pessoa. He passes through waterless places seeking rest, but finds none. Ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Then it says, I will return to my house from which I came. And when he comes and finds the house empty, swept and put in order,
Then he goes and brings with him 7 other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. So also will it be with this evil generation. Por isso ele anda e ele vai dizer assim: voltarei para minha casa, da onde eu saí. E voltando encontra vazia e varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. We live in a very perverted, rebellious generation. Nós vivemos numa geração muito perversa, pervertida e rebelde. I don't know if you have seen the Epstein files. Eu não sei se você já viu os arquivos de Epstein. That is our generation. Essa é a nossa geração. And there's more dirt to come out. Tem mais sujeira que vai sair por aí. And that is a wake-up call to the church. E isso, irmãos, é um despertamento para nós, igreja. These are demonic acts. São ações demoníacas. Don't take it lightly. Não leve isso levianamente. The spiritual warfare is real. Batalha espiritual é verdadeira. If we believe in God, we believe in the devil. Se cremos em Deus, irmãos, nós cremos também no diabo. And Jesus said, e Jesus disse, that he can cast out a demon of a person, que ele pode expulsar o demônio de uma pessoa. But if the Spirit of God doesn't dwell in that person, e se o Espírito de Deus não habitar nessa pessoa, the devil will come back. O diabo vai voltar. And if the house is empty, e se a casa estiver vazia, you know what he will do? Sabe o que ele vai fazer? Bring 7 other demons. Trazer mais 7 demônios. And Jesus said, e Jesus disse, and the state will be worse than before. E o estado será pior do que o de antes. The devil can only enter a house that is empty of the presence of the Holy Spirit and the power of God. O diabo só pode entrar numa casa que está vazia da presença de Deus e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. The Lord is calling us this morning. O Senhor nos chama nesta manhã. Close the doors. Feche a porta. Invite the presence. Convida a presença. Manifest holiness. Manifeste santidade em tua vida. Spend time with the eternal. Passe tempo com o eterno. Peter was arguing with Jesus. Pedro estava ali argumentando com Jesus. And he said, Lord, I will go with you to death. Ele disse, Jesus, eu vou contigo até a morte. And Jesus said, Peter, you don't know what you're talking about. E Jesus, Pedro, você não sabe o que está falando, rapaz. And he kept arguing. E ele continuou. And Jesus said, Peter, Satan asked me to let you shift him. Satanás, Pedro, ele me procurou pedindo para ele te peneirar. But you know what Jesus said? Sabe o que Jesus disse? I interceded for you. Eu intercedi por você. I interceded for you, Peter. Eu intercedi por você, Pedro. Even though you didn't know it. Ainda que você não sabia. You didn't understand. Você não entendia. I interceded for you. Eu intercedi por você. Peter's heart was in love with Jesus. O coração de Pedro estava amando a Jesus. But he wouldn't understand yet. Mas ele ainda não tinha entendimento. What was going to happen? O que iria acontecer? And how he was going to be tested. E como ele iria ser provado, testado. And when the time came, he denied Jesus 3 times. E quando veio a hora certa da provação, ele negou a Jesus 3 vezes. Oh, I thank the Lord for the interceding prayers of Jesus. Irmãos, eu louvo ao Senhor pelas orações intercessórias do nosso Senhor Jesus Cristo. That when I am weak, He intercedes for me. Que quando eu estou fraco, Ele intercede por mim.
That when I am down, que quando eu estou para baixo, He picks me up. Ele me levanta do meu estado. That when I am lost, He gives me direction. De quando eu estou me achando perdido, Ele me traz de volta à sua direção. How many of you can praise Jesus? Quantos de vocês podem louvar a Jesus and know that He interceded for you, sabendo que dia Ele intercedeu por você? When I was in the mud, quando eu estava na lama, when I was chained up by my sins, quando eu estava aprisionado pelos meus pecados, Jesus brought me life. Jesus me deu vida and placed me in His kingdom, e me colocou no seu reino, and I want to give Him praise. E eu dou a Ele toda a honra e toda a glória. So how can we win division and restore the unity? Como então, pastor, podemos vencer a divisão e restaurar a unidade? Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, from chapter 14 to 22, do capítulo 14 ao 22. The first thing that Jesus teaches, a primeira coisa que Jesus ensina, is that He is our peace, que Ele é a nossa paz. And in Him, the wall of separation has been teared down. E nele o muro da separação foi derrubado. The hostility state, o estado de inimizade, was replaced with peace. Foi restaurado pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo. How can we restore unity in the church? How can I restore unity in my life? Como que eu posso restaurar a divisão na minha casa, a divisão, a unidade da minha igreja, a unidade da minha casa? By bringing the Prince of Peace to the center, trazendo o príncipe da paz para o centro da minha vida. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. When Jesus came, He took down the wall of separation. Quando Jesus veio, Ele destruiu o muro que havia nos separado do Pai. And He restored us to the unity of the Father. E Ele nos restaurou de volta à unidade com o nosso Pai espiritual. Can you praise Jesus? Você pode louvar a Jesus? Because He's the one who brought peace. Foi Ele que nos trouxe a paz. In unity, unidade, so we can be back with the Father, para estarmos de volta com o Pai. He took down the walls. Ele destruiu o muro de separação. Without a cross, there's a wall, but with a cross, there's a peace. Sem cruz, há muro de separação, mas com a cruz, há uma paz que governa o nosso ser. Peace is not a situation, it's not the absence of affliction. A paz não é estado, não é ausência de aflições, de dificuldades. Peace is a person. A paz é uma pessoa. Peace is not a verbal agreement. A paz não é um acordo verbal. Thank you, sister. Por isso que é bom ter irmãos poliglotas dentro da igreja também. I remember when I was a kid, eu me lembro quando eu era pequeno, and I would fight with my brother, e eu brigava às vezes com meu irmão, and our parents would say, e nossos pais falavam, give him a hug, dá abraço nele. Make peace, faz a paz. Remember this? Lembra disso, irmão? Isso aqui agora desceu negócio aqui. Fica de pé aqui, vem cá. Vou pegar logo você aqui, ó. Faz assim. De frente para a igreja. When we used to fight as kids, quando nós éramos pequenos, e a gente brigava, and then we would do this, a gente fazia isso. You know what this means? Sabe o que significa isso aqui? Me and you, eu e você, dividido. Because we fought, porque nós brigamos. I don't want to be your friend anymore. Eu não quero ser mais seu amigo. So I'm gonna cut our unity. Eu vou cortar a nossa união. And now we're separated. E agora nós estamos separados. Obrigado, varão. Deus abençoe. Você é da minha idade? And then we had to go back. Aí nós tínhamos que voltar. And we have to say sorry. E tínhamos que falar desculpa. And then we have to give him a handshake. Tínhamos que apertar as mãos and do what? E fazer o que depois? Give him a hug, dar abraço. Now, was the heart at peace? O coração estava em paz? Não estava. But we did it because we knew worse things could happen to us. E por que a gente fazia? Porque coisas piores iam acontecer com a gente se não fizéssemos.
This is what the enemy does. É isso que o inimigo faz. He tries to separate. Ele tenta separar. But that's what Jesus came to replace. E foi isso que Jesus veio restaurar. Because what the enemy came to do, Jesus came to destroy. Porque as obras que o diabo veio fazer, Jesus veio destruí-las. What the enemy has tried to start, Jesus is putting a stop this morning. Aquilo que o inimigo pode ter tentado começar, nesta manhã Jesus está pondo ponto final and declaring over your life e declarando sobre a tua vida. Restoration is beginning. A restauração está começando. The second thing we need to understand, a segunda coisa que precisamos entender, is that the presence of God maintains the unity. É que a presença de Deus vai manter a unidade. Jesus said, verse 17 and 18, no versículo 17 e versículo 18, we have the same Father, we have the same Spirit, we are in the same family. Jesus fala, nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Espírito, fazemos parte da mesma família. The peace comes to restore me with the Father and then consequently with one another. Deus, Jesus veio para me restaurar ao Pai e consequentemente uns com os outros. But now Jesus' presence maintains unity. E agora a presença dele mantém a unidade. Because let me tell you something, we're going to have time as a church, porque deixa eu te falar uma verdade, vai existir um tempo que a gente como igreja, we're not going to agree with one another. Nós não vamos concordar um com o outro. For the last 8 years, I fought a battle in this church. Nos últimos 8 anos, eu lutei uma batalha dentro dessa igreja. And I'm going to confess this morning. Eu vou confessar nessa manhã. It's the temperature of this church. É a temperatura dentro da igreja. I could never get it right. Eu nunca acertava, irmãos. You put the heat at 65, some people are cold. Coloca o heater em 65, os irmãos estão morrendo de frio. Then you bring it to 68, aí você leva 68, and then they get too hot. Aí fica muito quente. And then after service, one person sweating and the other one is shivering. E depois do culto, um está suando e o outro está tremendo de frio. And this past few weeks, essas últimas semanas, I said to myself, and I told my wife, eu falei para mim mesmo e para minha esposa, I'm done with controlling the heating of the church. Eu aposento controlar o heater da igreja. I gave her the key, eu dei a chave para ela. Samuel, já com Samuel, deu a ele outra chave. Falei assim, now you guys resolve. Agora vocês resolvem esse negócio. We will not agree always. Nós não vamos sempre concordar. I might think one way, you think another way. Eu posso pensar de um jeito, você pensar de outro. That's okay. Não tem problema. It becomes an issue when we can no longer live together. O problema acontece quando agora a gente não consegue mais viver juntos. Because we think different. Porque pensamos diferente. Isn't that how divorce happens? Não é assim que às vezes acontece o divórcio? It got to a point that it's so far apart. Chegaram em um ponto que estava tão distante that couldn't live together anymore, que já não conseguiriam mais viver juntos. Even though it's not God's intention, ainda que não é a intenção de Deus. But by the hardening of heart, mas pela dureza de coração. But when we understand, mas quando entendermos that even though we have our differences, que ainda que tenhamos nossas diferenças, we have the same Father. Nós temos o mesmo Pai. Amen? Amém, irmãos? We have the same Spirit. Nós temos o mesmo Espírito. We have the same family. Nós temos a mesma família. Have you met those people? Você já conheceu aquela pessoa that they meet someone que eles conhecem alguém and say, my spirit does not like that spirit. Diz, o meu espírito não gostou desse espírito aí não. And to close up, e para terminar, we can restore unity when we have the same purpose. Nós restauramos a unidade quando temos o mesmo propósito. When Jesus comes and governs as the prince, quando Jesus vem governar como príncipe, and he maintains the unity in one family, ele mantém a unidade dentro da família, and he gives us a purpose, e ele nos dá propósito. The Bible says that we are stone adjusted into a building, que nós somos pedras ajustadas em seu prédio, em sua construção.
And the stones that fitted. E as pedras foram ajustadas. They were molded. Foram moldadas. It's not an automatic. It is built. Não é uma coisa que acontece do nada. É uma coisa que é construída. I don't know if you ever worked with stone walls. Eu não sei se você trabalhou fazendo muro de pedras. But they will ship you a pallet this high, full of stones. Eles vão mandar para sua casa uma paleta de madeira dessa altura, cheia de pedras. And then the person, the worker, e a pessoa que faz ali o muro, o trabalhador, he will pick up each stone and place it. E ele vai colocar pedra por pedra. And when he gets to a corner that doesn't fit, e quando chega num canto que a pedra não encaixa, you know what he does? Sabe o que ele faz? He breaks it, ele quebra. He shapes it, ele molda. When he gets to the top, quando chega em cima and the stone is too big, he cuts in half. E quando chega em cima e a pedra é muito grande, ele corta pedaço dela. And what Jesus is portraying to us, o que Jesus está nos mostrando aqui, is that in this process of being built as the kingdom, as the house of God, nesse processo de construção de reinado como casa de Deus, we will be adjusted. Nós seremos ajustados. With one another, uns com os outros, or maybe out there, ou talvez lá fora, at work, no trabalho, at relationships, with business, relacionamento, os seus negócios. I don't know where, eu não sei aonde, but I do know one thing, mas eu sei uma coisa, the Lord knows how to build you well. O Senhor sabe te construir muito bem. Cadê os músicos? Vem aqui à frente, por favor. Without adjustment, there is no house. Without Christ, there is no unity. Without the present, there is no peace. Stand up with me this morning. Fique de pé comigo nesta manhã.